ficado só com a primeira parte daquele capítulo de probabilidade, teste de proporções genéticas. E eu achei que fosse a turma de vocês. E aí eu identifiquei que não era a turma de vocês, era a turma da agronomia. Mas essas aulas já estavam prontas, né? As nossas aulas aqui já estavam todas programadas. Então, a aula de hoje nós vamos falar sobre determinação de sexo e herança sexual, tá certo? É uma parte bem interessante da genética, é uma parte bem gostosa, vocês vão ver, uma disciplina bem mais leve do que as outras que a gente viu, que é um pouco, às vezes, cheia de muitos exercícios, né, muitos cálculos, e essa parte de herança sexual, ela é uma parte, então, um pouco mais leve, mais tranquila, tá? Muito interessante. A gente vai começar já de imediato, porque a nossa disciplina, né, nosso assunto é muito grande para falar. Só dois recadinhos para vocês, é que todas as notas das sabatinas já estão no que acadêmico, eu peço que vocês verifiquem, então, lá, por favor. E também as notas da última prova, já está lá também, né? A turma relativamente teve um bom desempenho. E o segundo recado é atenção às faltas, pessoal, tá certo? Lembrando que as faltas dos momentos síncronos, elas geram uma única falta. Se você perder todos os momentos síncronos, você não reprova. Porque para reprovar na disciplina de 80 créditos, né, que seria essa, você precisaria de 20 faltas, e nós teremos no máximo 15 encontros. Então, você não perde, né? Mas se você deixar de fazer as atividades, aí sim, porque aí eu tenho que descontar os outros pontos, né, de você não ter participado daquela atividade. Então, por isso que eu peço para que não deixem de fazer as atividades, né? Os momentos síncronos podendo participar é interessante, porque você tem essa vantagem de falar comigo ao vivo e acaba que posso tirar suas dúvidas aqui, isso é muito mais fácil. Não que eu não possa tirar as dúvidas, né, pelo chat, a gente pode também, mas é muito mais prático, muito mais fácil aqui, né? Então, por favor, vocês fiquem atentos às faltas aí, tá? Bom, iniciando então, eu vou começar a apresentar aqui, tá certo? Qualquer dúvida a gente pode parar. Vocês podem perguntar aqui tranquilamente, a gente para, responde, tá certo? Então, vamos lá. Não vou dar boas-vindas porque nós estamos em pleno contínuo, né? Nós não interrompemos nada aí. Só paramos um pouco das festas de fim de ano, mas já estamos continuando, né? Então, não tivemos nenhum rompimento. Então, deixa eu só compartilhar com vocês a minha tela. Opa, peraí, parece que está dando um erro aqui, deixa eu tentar de novo. Tá, agora deu certo. Ixi, pessoal, eu vou ter que. Não estou conseguindo compartilhar minha tela. Eu vou. Aguarda alguns minutinhos aí, que eu só vou sair da sala e já vou voltar de novo. Pessoal, estou aqui de volta, só um minutinho, estou só esperando o computador terminar aqui de reiniciar, tá? Eu acessei pelo celular aqui. Só um minuto, por favor.
Agora eu vou tentar aqui. Agora deu certo, né? Vocês me desculpem aí, algum problema aqui no computador, não sei o que que foi. Vamos lá. Então, agora a gente consegue. Então, a nossa aula de hoje, então, nós vamos falar. Todos estão conseguindo enxergar aí a minha aula, por favor? Alguém pode me dar um feedback? Sim. Ótimo, então vamos lá. Bom, Beleza. então a aula que nós vamos falar hoje vai ser sobre determinação do sexo, né? Ah, e aí, então, nós depois dessa aula dividir em duas partes, uma é sobre determinação do sexo, outra é sobre herança sexual. A gente vai ver isso rapidamente aí, né? Como é a determinação do sexo, como é a herança sexual, como ela ocorre quando o assunto é genético. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que, quando eu falo em determinação de sexo, ou mesmo quando a gente está falando na parte de herança sexual, nós estamos falando agora não mais de gênero, nós estamos falando de um cromossomo inteiro. Até essa aula, né, até as últimas aulas que nós tivemos aí, desde o início do nosso curso, nós falamos sobre genes, né, genes envolvidos em determinadas características. E agora não, agora nós estamos falando de um cromossomo inteiro, que é o cromossomo X ou o cromossomo Y, por exemplo, né, da espécie dos mamíferos aí, ou das espécies humanas aí, tá? Não significa que nós vamos ter sempre esse cromossomo X, cromossomo Y. E aqui eu já apresento uma fotinha para vocês, né, do cromossomo X, do cromossomo Y. Esse é o cromossomo X. Esse aqui, o menorzinho, é o cromossomo Y, tá certo? Ele serve para a nossa diferenciação sexual, né? O cromossomo Y é muito menor que o cromossomo X. Acredita-se que ele já foi do mesmo tamanho do cromossomo X. Entretanto, o cromossomo X, ele consegue fazer um pareamento durante o crossing over, né? Com outro X. Mas o cromossomo Y ele não faz isso, né? O cromossomo Y, quando vai, por exemplo, no caso dos homens, né? Quando um homem vai fazer meiose, todos os cromossomos homólogos, eles se pareiam, né? Tá lembrado? Para fazer aquela troca de material genético, que é o crossing over, que acontece na fase do paquítano, aliás, na subfase do paquítano, na fase de prófase, ainda da meiose 1. Só que o cromossomo X e o Y, por eles serem diferentes, eles não sofrem essa recombinação genética. Eu só tenho recombinação genética entre as mulheres, entre os homens, nos cromossomos X e Y não tem. As mulheres sim têm, porque ela tem dois cromossomos X, eles conseguem se parear. Então, por causa disso, o cromossomo Y ele acabou não fazendo muita. Acredita-se que seja esse o motivo, né? Que ele não tenha feito essas recombinações e, portanto, ele foi perdendo ao longo dos anos, né? Ao longo dos milhares de anos que a gente estava falando aí, milhões de anos, ele foi perdendo alguns genes. Há alguma teoria que diz que o cromossomo Y um dia vai sumir e outro cromossomo seria responsável por assumir, então, as funções do cromossomo Y. Mas até então, a gente acredita também que talvez não suma, porque parece que o cromossomo Y ele chegou no seu estado mínimo, vamos falar assim, de compactação, né? Então, ele é um cromossomo que tem muito palíndromo. O que é um palíndromo? Palíndromo, né, por exemplo, em palavras, é aquela palavra que tanto você lê de frente como lê de trás. Por exemplo, arara. Arara você consegue tanto ler pela frente como ler ela por trás, também vai dar a mesma palavra, que é arara. Então, o cromossomo Y tem muito palíndromo, que é, se você olhar as bases nitrogenadas, né, do seu código, né, do DNA, no início do DNA e no final, é muito semelhante, muito parecido. Isso faz com que esse cromossomo ele consiga regular alguns possíveis erros, e, portanto, ele poderia permanecer, né, assim. Fato é que de 166 milhões para cá, esse cromossomo ele diminuiu muito de tamanho, né? E a estimativa é que nos próximos 46 milhões, esse cromossomo seria, né, desapareceria. Mas, se for realmente verdade essa teoria de que ele se consegue, né, se regular por causa dessa quantidade de palíndromos que ele tem, então ele talvez não teria esse problema, certo?
Bom, a gente sabe que na espécie humana nós temos 46 cromossomos, esses cromossomos estão em pares, né? São 23 pares, mas quando eu falo em pares eu tenho que tomar um certo cuidado, por quê? Nas mulheres, é verdade falar que são 23 cromossomos em pares, né? Porque ela tem o cromossomo X que é igual ao outro X lá. Mas nos homens, na verdade, eu teria 22 cromossomos em pares, né? São 22 cromossomos distintos, mais dois cromossomos, que é o X e o Y, que são diferentes. Por isso que a gente fala que na espécie humana são 23 cromossomos distintos nas mulheres, distintos porque eu vou ter os 23, inclusive com X, mas nos homens eu vou ter 22 distintos, mais dois, que é o X e o Y. Então, por isso que nós, nos homens, tem 24 cromossomos distintos aí nesse caso. Tá certo? Bom, e aí, com relação aos mecanismos de transmissão do sexo, nós temos pelo menos 5 tipos de mecanismos, tá? Nós vamos ver cada um desses 5 tipos. Um através de cromossomos sexuais, e aí tem envolvimento aí de produção de testosterona, de progesterona, de estrógenos, né? O outro através do apodiploidismo, que é o caso de certos seres sociais. Nós vamos ver sobre balanço gênico, muito observado em moscas, por exemplo. Efeito de genes, que é o que a gente observa, por exemplo, em plantas, né? A maioria das plantas fazem esse efeito desses genes. E efeito de ambiente, que alguns animais, como jacarés, tartarugas, né, lagartos em geral, répteis em geral, utilizam desse sistema como efeito de ambiente, certo? Bom, com relação aos cromossomos sexuais, que é o nosso primeiro assunto, um dos primeiros, né, sistemas que a gente sabe, que a gente conhece, é o sistema XX0, que é muito comum a gente ver em percevejo, em gafanhoto, em baratas, por exemplo, tá? Como é que funciona esse sistema XX0? Bom, esse X0 significa que não é um cromossomo que é o cromossomo zero, é a falta de um cromossomo nesse caso, nesse sentido, tá certo? Então, por exemplo, os machos, né, desses insetos aí, eles possuem um número ímpar de cromossomos, ou seja, eles possuem um cromossomo a menos, enquanto as fêmeas possuem um cromossomo a mais. Né? Um exemplo bom disso aí é a barata. A barata, por exemplo, ela tem, se ela for uma barata fêmea, ela tem 48 cromossomos, mas os machos, ela tem 47 cromossomos, pela falta do cromossomo, né, que seria possivelmente o cromossomo Y. Isso aqui é um exemplo de indivíduos que conseguem viver sem o cromossomo Y, tá, pessoal? Então, o que eu havia falado lá, que a possibilidade de o cromossomo Y deixar de existir, é que o pessoal já existe na natureza, né, indivíduos que não possuem cromossomo Y. Aí você vai falar assim, professor, mas aí tem inseto tudo bem, inseto é tudo louco. Não, mas tem também mamíferos, né? Existe um rato da Tailândia que ele não possui cromossomo Y, certo? Ele possui só um cromossomo X, as fêmeas têm um cromossomo X, tem um cromossomo a mais, que é o cromossomo XX, e o macho tem um cromossomo a menos, que é só o cromossomo X, e aí um outro cromossomo é responsável pela determinação sexual, né, nos machos. A diferenciação sexual nos machos. Não determinação, a diferenciação, tá? Bom, então falando em machos aqui, como é que funciona então nesse sistema? Bom, em cada célula somática do indivíduo, ele vai ter os pares de cromossomos autossomais mais um cromossomo X só, tá certo? Esse zero aqui entenda a falta de um cromossomo X. E as fêmeas, ela vai ter os pares de cromossomos autossomais e dois cromossomos X, tá? Bom, quando for formar a célula gamética, no caso dos machos, a metade desses autossomais aqui, então, vai ser o A mais um cromossomo X, e o outro vai ter só um A, né? Sem o cromossomo, porque falta esse cromossomo. A mesma coisa vai acontecer com as fêmeas, né? Só que aqui não tem essa falta do cromossomo X. Então, metade dos autossomais mais um cromossomo X, e a outra metade dos outros autossomais mais um cromossomo X. Ora, se eu tenho esses gametas aqui, né, eu tenho espermatozoides dessa forma, e gametas, né, femininos, ou seja, eu tenho ovócitos dessa forma, basta então fazer esse cruzamento aqui, né, esse diagrama de Venn aqui, né, desculpa, esse diagrama de Venn, não, eu confundindo com matemática, desculpa, pessoal, esse quadro de Punnett, tá? Diagrama de Venn é outra coisa lá na matemática. Esse quadro de Punnett, então aqui eu coloquei os machos, ó, A mais X, né, como uma das possibilidades desse gameta, né, desse espermatozoide, e o outro, o A, e aqui a mesma coisa.
A mais X, A mais X. Então, quando esse A mais X encontrar com esse outro A mais X, ele vai formar um indivíduo 2A mais XX. Opa, se ele tem dois cromossomos X, é uma fêmea. O mesmo acontece com o de baixo, ó, A mais X com A mais X, 2A mais XX, pronto, eu tenho outra fêmea aqui. Mas quando esse A mais X encontrar com esse A, vai formar só um indivíduo 2A mais X, vai faltar né, um cromossomo aqui, que é o X0, né? Então, esse aqui vai ser macho, e o mesmo vai acontecer com o de baixo, que também vai ser macho. Veja que pela falta do cromossomo Y, né, ou seja, o indivíduo só tem um cromossomo, mesmo assim eu consigo metade da minha progênie como macho e a outra metade como fêmea, tá certo? Então é um sistema muito utilizado aí, principalmente nos percevejos, baratas e gafanhotos, né, que foi observado. Bom, esse é o cromossomo X, desculpa, o sistema XY, né? Esse é o mais normal de todos, é o mais comum, a gente sabe, a gente faz parte desse sistema, né? Então, é observado em mamíferos e plantas dioicas, né? E aí, nada mais é que o cromossomo Y como um cromossomo diferenciador aí, né? Esse cromossomo Y, galera, ele é muito importante porque ele permite a diferenciação do organismo, do corpo que seria feminino para masculino. Todos nós, homens e mulheres, temos como base o corpo feminino, né? Então eu até brinco com os meninos um dia, eu falo, olha, você já foi mulher um dia na vida, nem que seja nas primeiras semanas de vida, nós tivemos a base feminina do corpo, tá certo? O que acontece é que o cromossomo Y ele é ativado ali por volta da décima primeira semana, em diante, ele começa a produzir testosterona, e essa testosterona, ela é responsável por diferenciação dos órgãos que seriam femininos para os órgãos que seriam masculinos, tá certo? E acompanha o homem o resto da vida. Esse é um dos motivos que o homem precisa produzir testosterona no resto da vida, e ele, um dos fatos também de serem né, dos machos, serem férteis toda a vida, tá certo? Porque essa diferenciação ela não pode deixar de ocorrer, porque nós, homens, precisamos da produção de testosterona para a nossa diferenciação sexual, tá certo? Não que as mulheres não produzam progesterona e estrógeno no resto da vida, elas produzem, mas elas diminuem essa quantidade, essas quantidades, elas são, elas possuem, vamos falar assim, níveis séricos diferentes ao longo da vida, tá bom? Bom, nesse sistema aí, a gente já conhece, a gente sabe, né? Os machos, as células somáticas vão ser, né? Então, os cromossomos autossomais, que vão estar em dupla, mais XY, se for um macho, ou se for uma fêmea, né? Os cromossomos autossomais que estão em duplas, mais XX. A formação de gametas também a gente já conhece, vai ser um autossomal mais um X, se for um macho, ou um autossomal mais um Y, né? Ou seja, vai ser todos os cromossomos. No caso aqui da espécie humana, seria 22 cromossomos autossomais mais X, e aqui 22 cromossomos autossomais mais Y, tá? Essa forma que eu estou mostrando vocês aqui é uma forma geral, né, para a representação de todos os indivíduos. No caso das fêmeas, então a gente teria 22 cromossomos autossomais mais X e mais 22 cromossomos autossomais mais X, ou seja, não teríamos óvulos, ovócitos aqui diferentes, e os ovócitos seriam todos semelhantes, com chance de ocorrer, né? Lógico que as mulheres só produzem um ovócito por vez, isso aí a gente não esquece. Bom, sendo assim, quando eu faço o cruzamento, olha lá, eu coloco lá os gametas A mais X e A mais Y dos meninos, e A mais X e A mais X das meninas, ao fazer esses cruzamentos aqui, agora sim, né, no quadro de Punnett, eu vou ter, então, 2A mais XX se for macho, né, desculpa, 2A mais XX sendo uma fêmea, ou seja, esse A mais X com esse A mais X formando 2A mais XX, o mesmo vai acontecer com embaixo, né, A mais X com A mais X, 2A mais XX, né? Mas, se esse gameta encontra um A mais Y, aí eu tenho um 2A mais XY, eu tenho um macho, e o mesmo acontece embaixo, eu tenho um macho também. Isso me garante o quê? Me garante que em 4 indivíduos, por exemplo, ou 4 possibilidades, eu teria metade dessa possibilidade de ser fêmea e a outra metade dessa possibilidade de ser macho. Por isso que a gente fala que mesmo assim 50% de chance de ser macho, 50% de chance de ser fêmea. Um exemplo são em cavalos. Cavalos têm 64 cromossomos, certo? Tanto os machos vão ter 64 cromossomos, quanto as fêmeas vão ter 64 cromossomos. Mas, nos machos, 62 cromossomos serão autossomais e 2 cromossomos, um X e um Y, para formar os 64.
E nas fêmeas eu vou ter 62 cromossomos autossomais mais X, ou seja, 2X, que serão as fêmeas, que conferem fêmea, tá? Aqui também a gente consegue entender por que, que os burros e mulas são estéreis, né? No caso do jumento, né, os jumentos eles possuem 62 cromossomos, tá certo? Ou seja, eles possuem 2 cromossomos a menos que os cavalos. E aí aqui a gente começa a ter um problema. Por quê? Na formação dos gametas, vamos supor, do jumento, ele vai ter, então, como ele tem a formação, ele possui 62 cromossomos, então o gameta, né, do jumento vai ter lá, do espermatozoide de um jumento, de um macho, vão ter 30 cromossomos autossomais, mais um sexual, que pode ser X ou pode ser Y, certo? E a égua, que vai, né, vamos falar assim, copular com esse jumento, ela vai ter, então, 32 cromossomos, sendo 31 autossomais e um que vai ser o sexual, que é o cromossomo X. Quando juntar, vai formar um indivíduo de 63 cromossomos. Ou seja, um cromossomo a mais que vai sobrar. Esse um cromossomo que sobra, ele causa a esterilidade dos indivíduos, tá certo? Por isso, então, que existe uma chance muito baixa, né, desses indivíduos serem conseguirem, né, deixar descendentes, mas eles deixam descendentes quando? Quando ocorre uma falta de cromossomo. Às vezes, um cromossomo que deveria, esses indivíduos que deveriam, em vez de ser 63, eles acabam sendo números pares, tá certo? Eles acabam sendo números pares porque, às vezes, pode acontecer da formação de um gameta errado. É o que a gente vai ver agora. Bom, veja bem, pode ocorrer variações numéricas durante a formação dos gametos, tá certo? Normalmente acontece nas fêmeas, tá? Mas pode acontecer nos machos também. Mas normalmente acontece nas fêmeas, que é durante principalmente a meiose ali, aquela hora que no paquito, no que há o crossing over, então há esse pareamento, né, desses cromossomos, e por alguma razão esses cromossomos, eles não se desgrudam, né? Eles não se largam, e aí pode acontecer dos 2 cromossomos ir para um único ovócito, desculpa, então formar gametas diferentes, né? Formar um gameta que parecia com um gameta de inseto lá, olha só. Forma, por exemplo, um A mais XX e o outro só um A, por exemplo. Lógico, pode acontecer também esse erro nos meninos, nos machos, mas é menos provável porque o cromossomo X e o cromossomo Y, lembra? Ele não faz crossing over, eles não se grudam, então dificilmente vai acontecer algum problema para que eles, ao serem arrastados juntos. Mas digamos que poderia ocorrer esse problema, né? E aqui eu cometi uma gafe aqui, deixa eu só corrigir, aqui não seria Y, aqui seria A, tá? Deixa eu corrigir. Bom, sendo assim, o que acontece? Nessa formação, então, se isso acontecesse, né, eu ia, então, ter todos esses cromossomos aqui disponíveis, né? Digamos que, por exemplo, eu esteja cruzando essa fêmea que tenha esses problemas, né, de células somáticas com um macho, e aí, olha só, se for, por exemplo, ó, esse gameta aqui, que ele for, né, se ele for fecundado por um macho, por um gameta normal, que é um A mais X, ele vai formar um indivíduo 2A mais XX. Esse aqui a gente chama de trissomia do cromossomo X, também conhecido como superfêmea. Ele tem uma vida normal. Por que ele tem uma vida normal? Vai ser uma fêmea de vida normal, né? Uma mulher, no caso aqui dos humanos, uma mulher de vida normal. O cromossomo X ele tem uma curiosidade interessante. Ele silencia os outros 2 cromossomos, ele fica só um dos cromossomos ativo. Então, isso é muito interessante, por quê? Porque o cromossomo X, isso faz com que o cromossomo X, mesmo que eu tenha mais cópias de cromossomo X, ele silencia todos eles e apenas um vai ser o ativo, tá? E esse cromossomo sendo apenas um o ativo, ele faz com que esse indivíduo que tem trissomia do cromossomo X seja normal, ok? Bom, o que mais que pode acontecer? Bom, pode acontecer que desse cromossomo A mais XX, encontrar um cromossomo Y aqui, né, para a formação no caso que seria um possível menino, né?
Então, eu teria aqui 2x e um Y. Esse aqui é conhecido como a síndrome de Klinefelter, né? Esse indivíduo ele tem 47 cromossomos também, iguais aos cromossomos da síndrome de Down, porém, é uma síndrome de Klinefelter, tá? O que acontece com a síndrome de Klinefelter? Ele é um menino, mas ele tem algumas características de menina, como, por exemplo, ele tem ginecomastia, que é aquela formação de seios, né? Seios com, né? Mesmo que seja um menino. Os órgãos sexuais são muito pequenos, tá? Você tem uma pubis, né? Um cabelo pubiano aqui, um pelo pubiano muito semelhante a pelos pubianos femininos do que masculinos, tá certo? Os braços são muito compridos, muitas vezes os dedos, né, chegam a próximo dos joelhos aqui, né? Essa foto aqui até colocou os braços normalmente, mas normalmente eles têm os braços muito compridos. O crânio é sempre muito pequeno, tá? Causa diminuição do tamanho do crânio, causa retardamento, tá? Dificuldade na fala, certinho? Então, esse aqui é uma síndrome de Klinefelter. Pode acontecer, então, desse aqui agora, desse ovócito aqui, né? Ser fecundado com o cromossomo A mais X, por exemplo. Então, ele formaria um indivíduo 2A mais X0. O 2A mais X0 é a falta do cromossomo Y. Então, seria a síndrome de Turner. Tá? A síndrome de Turner, ele é uma fêmea, né? Uma mulher com algumas características masculinas, tá certo? Mesmo a falta do cromossomo Y, outro cromossomo assume, né, a produção de algumas caracteres masculinos, e aí então nasce uma mulher também com problemas de calvície, por exemplo, tendência a crescer, para crescer menos pelos, tá? Os ombros normalmente são muito estreitos, o indivíduo possui, por exemplo, algumas características femininas, né? Então, muito estranho também aqui. E pode acontecer, né, desse cromossomo, desculpa, desse gameta aqui, o A, encontrar o A mais Y, e formar um indivíduo 2A mais Y, tá certo? O 2A mais Y, o que acontece? Ele morre ainda na fase embrionária, ele não segue a gestação, tá? Porque o cromossomo X ele é essencial à vida, certinho? Além disso, nós temos o sistema ZZ-ZW, né? É o terceiro sistema ainda em cromossomos sexuais. Esse é visto em peixes, em aves, alguns insetos como borboletas e mariposas, tá? É muito semelhante ao nosso. A diferença é que e aqui a gente já começa a colocar um nome aqui de uma coisa que eu esqueci de falar lá. No caso, deixa eu só voltar aqui rapidinho, pessoal. No caso aqui, ó, quando eu tenho nos machos o XY, eu chamo esse aqui de sexo heterogamético. Heterogamético porque ele tem um gameta X, né, e um Y. Então, ele forma dois tipos de gametas diferentes. Então, por isso, heterogamético. E a gente chama as fêmeas de homogamético, porque eles produzem dois cromossomos, desculpa, dois gametas iguais, tá? No caso das fêmeas, no caso dos machos, no sistema ZZ-ZW, por exemplo, em peixes e aves, os machos é que são os homogaméticos, ou seja, os machos irão formar, né, indivíduos com os gametas iguais, olha lá, ó, A mais E, A mais E. E no caso das fêmeas, elas serão os heterogaméticos, porque vai ter o A mais E e o A mais W, né? Com gametas diferentes, tá? A única coisa então que acontece é de inverter isso aí. Mas, mesmo assim, ainda continua sendo 50% de macho, 50% de fêmea, quando tiver os cruzamentos. Um exemplo é em galinhas. Galinhas possuem 38 cromossomos. Aí, as galinhas, como tem 38 cromossomos, eu teria, nos machos, 36 cromossomos autossomais, ZZ, mais 2, né, que daria os 38. E nas fêmeas eu teria 36 cromossomos autossomais e ZW para formar os 38 cromossomos aí, certo? Bom, uma curiosidade, pode acontecer, devido a algum tipo de doença no ovário da fêmea, dos galináceos principalmente, ou pode acontecer também quando há, por exemplo, indivíduos muito velhos, né, galinhas muito, muito velhas, que elas passam a não produzir mais os hormônios sexuais femininos, ela pode, a partir de então, começar a desenvolver hormônios sexuais
masculinos, que é os hormônios que vão formar testículo, tá? Isso acontece porque, como as fêmeas são heterogaméticas, existe no cromossomo W, né, os hormônios que inibem a formação de testículo. Como esses animais estão velhos, essa produção de hormônios já não está mais, né, vamos falar assim, a pleno vapor, acontece então de haver a diminuição dos hormônios inibidores de testículo, e aí o cromossomo Z, ele passa a produzir, né, esse testículo. No caso das aves é diferente, né? A forma é um animal macho e o que diferencia é o W para a fêmea, né? É diferente de nós, que a forma original é uma fêmea e se diferencia para o macho. Então, devido então a isso, pode acontecer dessas fêmeas gerar, então, o testículo e passar a ser produzir espermatozoides, tá certo? Então, as fêmeas que eram, que num dia foi mães, né, botou ovos, foi mãe de um monte de pintinhos, pode passar a ser pai de pintinhos, tá certo? Se isso acontece, o que vai acontecer então? Vamos só sacar o problema que vai dar aqui. Bom, isso vai acontecer o seguinte: os machos vão continuar produzindo, lógico, né, as células somáticas normal, A mais Z, A mais Z. Mas as fêmeas, elas vão produzir agora, né, elas passam a produzir, olha só, óvulos, ovócitos, A mais Z e A mais W, se for uma fêmea normal, e se for uma fêmea, né, que transformou em macho, vai produzir espermatozoide, A mais Z, A mais W. Então, quando esses gametas se encontrarem, eu posso acontecer, por exemplo, de encontrar o gameta A mais Z com outro gameta A mais Z, vai formar um macho, né? 2A mais Z, tranquilo, sem problema algum. Pode acontecer desse A mais Z juntar com esse A mais W, vai formar um 2A mais ZW, pronto, uma fêmea, não tem problema algum também. Aqui embaixo a mesma coisa, esse A mais W com esse A mais Z, vão formar o 2A mais ZW, outra fêmea. Mas pode acontecer desse A mais W encontrar com esse A mais W, que são, né? Isso normalmente, naturalmente, não aconteceria na natureza, só está acontecendo por causa da doença. Então, formaria um indivíduo 2A mais WW. Lembra que o cromossomo Z também é essencial à vida, assim como o cromossomo X. Então, esse indivíduo ele morre ainda na fase embrionária, ou seja, é um ovo que, quando você colocar ele para incubar, ele vai gorar, vai ser no final dos 21 dias de incubação, ele vai estar gorado, porque ele não nasce, tá certo? Ele morre. O curioso é que, isso acontecendo, 2/3 dos indivíduos. Opa, eu errei aqui, deixa eu corrigir. 2/3 dos indivíduos serão fêmeas, tá? Deixa eu corrigir isso aqui. Opa, só um minutinho. Depois eu corrijo isso. Bom, enfim, 2/3 desses indivíduos serão fêmeas e 1/3 desses indivíduos vão ser machos, tá certo? Isso, então, indica uma diferenciação aí com relação a aquela proporção de 50% fêmea e 50% macho. Ou seja, não vai ser mais 50% fêmea e 50% macho. Vão ser 66,66% de chance de sair fêmea e 33,33% de chance de sair machos. Ok? Bom. E por último, né, o quarto caso seria, que é quarto, ó, o professor hoje está andando meio lerdo, aqui é quarto caso, certo? Que seria peixes do gênero Saraterodon, que é o das tilápias, por exemplo, né? Desses peixes, a determinação sexual ela acontece de duas formas. Acontece através de um cromossomo autossomal, né? E também de cromossomos sexuais, tá certo? Lá nos cromossomos autossomais possuem um gene que ele pode ser A grande ou A pequeno, tá certo? O A grande vai deixar um indivíduo mais masculino e o A pequeno ele é feminino. Mas os cromossomos sexuais, nesse caso, eu não tenho mais só dois cromossomos igual X e Y. Eu possuo o cromossomo X, W e Y, certo? Então, nesse caso, o que acontece? Eu teria um Y que atuaria mais em direção à masculinidade, um X que vai atuar mais em direção à feminilidade, desculpa, o W que vai direcionar mais a feminilidade,
e o X, que quase ficaria no meio termo. Mas o cromossomo X, ele tem uma tendência a ser mais macho do que fêmea. Mas ele fica ali bem meio termo, ali, né? Vamos falar assim, no meio do caminho. Então, vai ser uma conjugação entre o tipo de cromossomo que ele receber e o autossomal. Vou dar um exemplo. Se o indivíduo receber, por exemplo, dois cromossomos X, tá certo? Ele, o indivíduo é XX, mas ele receber, por exemplo, um A grande, lembra, o XX é quase meio termo, né? Mas se ele receber um A grande, ele vai ser macho. Se ele for XX e receber um A pequeno, aí ele vai ser fêmea. Se ele receber um cromossomo Y, por exemplo, né? Se ele receber um Y, se ele for, por exemplo, YY, e receber um A pequeno, por exemplo, ele vai ser macho, tá? Se ele receber, por exemplo, WW, dois cromossomos W, e um A grande, ele ainda vai ser fêmea. Os cromossomos sexuais, eles são mais fortes que os autossomais. Mas quando chega no cromossomo X, que ele é meio termo, aí os cromossomos autossomais é que dita se vai ser macho ou se vai ser fêmea. Tá entendido? Ah, professor, e se for, por exemplo, XX e um A grande é pequeno? Aí lembra que o X, ele tem mais a tendência a ser macho. Então, se ele for XX, que é meio termo, e um A grande é pequeno, né? Ele vai ser macho. Até mesmo porque o A grande, ele domina o A pequeno, e aí ele acaba sendo macho. Tá bom? Um outro sistema que a gente vai ver é o apodiploidismo. Esse sistema, ele é visto em insetos eusociais, como abelhas, cupins, vespas, formigas, por exemplo. E ele é muito responsável por aquele sistema de castas, né? Como é que funciona? Bom, nesse sistema, por isso o nome aplodiploidismo, funciona o seguinte: os machos, eles são haploides, as fêmeas são diploides. Ah, professor, me lembra aí o que é haploide? Haploide é aquele indivíduo que possui só um único cromossomo. E o diploide ele possui cromossomos em pares, né? Significa um exemplo bom aqui seria nas abelhas, as fêmeas possuem 32 cromossomos e os machos possuem 16 cromossomos, tá? Então, os machos sempre vão ter a metade do número de cromossomos das fêmeas, tá certo? Então, se o indivíduo tem a metade do número de cromossomos, ele é macho. Se ele tem o dobro do número de cromossomos, ele é fêmea. Certinho? Funciona assim. Bom, e aí? O que isso é importante para nós? É importante porque a determinação sexual, nesse caso, ela é controlada pela rainha, tá? A rainha, quando ela fica, né, ela vira uma rainha jovem, ela deixa de ser uma pupa, né, e passa a ser uma rainha jovem, ela faz um voo nupcial e ali naquele voo nupcial ela copula com vários machos e guarda esses sêmens numa espermateca que ela possui no abdômen. E aí o que essa rainha vai fazer? Ela vai começar a botar ovos e todo ovo que for fecundado, né? Porque ela vai produzir a rainha, quando ela for formar os gametas dela vai ser metade desses gametas, desculpa, metade dos cromossomos sexuais que ela tem, desculpa, sexuais não, metade dos cromossomos todos, né? Metade dos seus cromossomos, que vão ser 16, vai se juntar com os outros 16 do zangão, vai formar um indivíduo de 32, que vai ser uma fêmea, né? Aí, aí que já tem uma outra curiosidade. A fêmea, ela produz meiose, ela precisa produzir meiose, no caso dos insetos eusociais, porque ela precisa, então, fazer uma redução do número de cromossomos para o gameta. Mas os machos, ele não produz meiose, ele só faz mitose, porque ele já está reduzido. Senão ele ia formar um indivíduo com 8 cromossomos apenas, né? Isso não vai acontecer, porque não há pareamento dos cromossomos homólogos, né? Porque ele só tem uma cópia só. Então, os machos não fazem meiose, é apenas mitose. Então, para nascer uma fêmea, seria metade dos cromossomos da rainha, que seria 16, mais metade, mais todos os cromossomos do zangão, que são mais 16, vão dar 32, pronto, eu vou ter uma fêmea. A diferenciação entre rainha e operária é só com relação à alimentação, né? Nesse caso aqui, as rainhas recebem a geleia real e as operárias recebem outras alimentações, como, por exemplo, as abelhas rainhas também alimentam, né, de outros alimentos, mas principalmente da geleia real. Mas as operárias vão receber, além disso, mel, pólen, né, que faz parte da alimentação delas. E o zangão,
vai acontecer quando a rainha não usar os espermatozoides ou os espermas que ela tem guardado lá. Quando ela botar um ovo sem ser fecundado, vai nascer o quê? Um zangão, tá certo? Então, é muito interessante esse sistema, porque ela consegue controlar o maior número de fêmeas do que macho. No caso dos insetos sociais, o macho não tem muita sementinha, não, tá? A fêmea é importante, né? Ela que é a operária aqui, que vai fazer todo o trabalho. Os machos têm pouca ação, além de ter a sementinha de cópula, ele ajuda um pouco na defesa da colmeia, faz ajuda no sistema de arrefecimento da colmeia, alguma coisa assim, tá certo? Acho que na limpeza também, de insetos mortos, ele carrega e joga para fora, mas ele não tem muita sementinha, por isso que tem poucos machos, né? E ele tem um tamanho muito grande, né? Em relação ao operário, ele é muito maior do que o operário, se a gente for ver, tá certo? É, e é esse sistema. Pode acontecer que quando uma abelha rainha morre e não tem nenhuma outra abelha rainha já vindo, né, uma abelha rainha que cria, por exemplo, que possa se transformar. Isso acontece muito em ataques, tá? Por exemplo, a colmeia sofreu um ataque, aí matou todas as pupas e a abelha rainha também morreu. Aí o que acontece? A abelha rainha ela para de fazer o feromônio. Esse feromônio da rainha é que controla as operárias por não botarem. Quando a abelha rainha morre e não tem mais a formação do feromônio, as abelhas operárias começam a botar. Só que a abelha operária não foi fecundada, lembra? Como ela não foi fecundada, ela só vai colocar ovos com 16 cromossomos. E aí o que acontece? Aumenta demais o número de zangão. Então você começa a identificar que está uma colmeia, está sem rainha, quando ela tem um número excessivo de zangão sendo formado. Aí é muito simples, basta o apicultor ir lá e fazer uma introdução de uma nova rainha, tem algumas técnicas aí, e tudo se resolve. Bom, um outro sistema é o balanço gênico. A gente vai ver esse balanço gênico em drosófila em algumas moscas, tá certo? Então, é muito simples esse sistema também, né? Pode parecer complicado, mas não é. E a diferenciação sexual vai acontecer através do balanço entre o número de cromossomos X que se tem e o número de cromossomos autossomais. De que forma? Bom, o cromossomo X ele tem, né, efeitos feminilizantes, mas os autossomais, né, ele possui efeitos masculinizantes. Então, vai ter que fazer uma razão entre o número de cromossomos X e o número de cromossomos A. O que eu vou fazer? Eu vou dividir quantos cromossomos X tem, quantos cromossomos A tem, e aí, se essa razão for igual a 1, o indivíduo é fêmea. Se essa razão for igual a meio, o indivíduo é macho. Quer ver um exemplo? Olha, eu tenho aqui, por exemplo, ó, 2 cromossomos autossomais mais um X. Nessa é uma espécie aí de inseto, de mosca, por exemplo. Então, 2A mais X, né? Eu vou pegar, então, ó, dividir aqui, ó, o número X, que é 1, dividido por 2 autossomais, 1 sobre 2 dá meio, meio macho. Então, ó, nesse outro aqui indivíduo, ó, eu tenho lá X, XY, eu tenho 2 cromossomos X. Como eu tenho 2 cromossomos X e vou dividir por 2 autossomais, 2 dividido por 2 dá 1, 1 é fêmea, certo? Aqui é a mesma coisa, eu tenho 2 cromossomos X e 4 autossomais. 2 dividido por 4 é a mesma coisa que 1 dividido por 2, que é meio, pronto, é macho. Se essa razão for maior, for menor que meio, eu vou ter um chamado metamacho, que é estéreo, tá? Pode acontecer que uma diferenciação irregular, uma divisão irregular, e esse indivíduo sair, então, com um cromossomo X a menos, por exemplo, e aí vai ser um metamacho. Esse metamacho é estéreo, tá? As asas são rudimentares, ele não tem uma asa normal, não consegue voar, tá certo? Se essa razão for maior que 1, a gente vai ter uma metafêmea. Ela nunca sai do estado de pupa, então ela não deixa descendentes. E se o indivíduo for entre meio e 1, ele é chamado de intersexo. Ele possui tanto características femininas como características masculinas, mas também ele não consegue passar para frente os seus genes, porque ele nasce também com asas rudimentares, ele não consegue voar direito, então ele acaba morrendo também. O quarto tipo de sistema que nós temos é o efeito de genes, né? Lembra? Nós vimos cromossomos, vimos átomo diplodido, vimos agora o balanço gênico e agora efeito de genes, que é o quarto, né?
O efeito de genes, a determinação sexual, então, não é ocasionada mais por cromossomos, mas sim pela um gene que vai permitir, então, a formação ou não de aparatos femininos ou masculinos. Por isso que é muito comum, ele é muito comum ver nas plantas, né? Na verdade, o que esse gene vai fazer é o seguinte: ele vai permitir, se uma planta vai produzir a parte masculina, você vai permitir produzir a parte feminina, ou em alguns casos, produzir as duas partes. E isso acontece a diferenciação sexual entre as plantas. Existem plantas que possuem as duas partes, masculinas e femininas, inclusive ela pode fazer autofecundação, outros conseguem ter um esquema interessante, né, para evitar que faça autofecundação, os pólens, eles têm uma tendência a se maturarem mais tarde do que a parte feminina, e aí ela garante que quando caiu o pólen nela, né, o pólen, quando esse pólen estiver já pronto para poder ser fecundado, né, para poder fazer a fecundação, a parte feminina já entrou em senescência, já morreu. Ou seja, ela já foi fecundada por uma outra planta. Existe isso também, esses mecanismos, tá certo? Mas fato é que esse efeito de gene, ele faz isso. Ele permite que uma planta, então, possa ter os dois sexos numa única flor, ou uma flor só com a parte masculina, ou uma flor só com a parte feminina. Isso vai depender do tipo de planta que a gente tem. Um exemplo muito interessante é no milho, né? No Zé Amaias, por exemplo, né? No milho, nós temos um gene, que é o gene B grande e B pequeno, ele permite ou não a formação de espiga, onde o alelo B grande o indivíduo é normal e o alelo B pequeno, ele fica sem espiga, tá certo? O mesmo acontece com o gene T. O gene T, ele permite ou não a formação do pendão, que é a parte masculina do milho. Então, se o indivíduo, né, tiver o T grande, ele vai ser normal. Se tiver o T pequeno, ele vai nascer sem pendão, certo? Uma flor, uma planta completa, né, como por exemplo essa que a gente está vendo aqui na fotografia, né, ela seria de que forma? Bom, ela seria um indivíduo, então, ele seria B grande traço, B grande traço. Esse traço indica que não importa a próxima letra aqui, pode ser grande ou B pequeno. Um fato é que ele seja ter um B grande aqui, ele vai ter, né, vai ser normal para a produção de espiga, ele vai produzir espigas, e o T grande aqui, né, traço, indica que o indivíduo ele tem pelo menos um gene T grande que vai decidir que ele é normal, ou seja, a produção de pendão. Então, essa aqui é uma planta completa, ela tem tanto a parte masculina quanto a parte feminina, por exemplo, né? Uma planta normal. Mas pode acontecer de ter, por exemplo, um indivíduo que é B pequeno, T grande, traço. Esse B pequeno indica que esse indivíduo não vai ter a parte feminina. E aí, com o T grande aqui, que indica produção normal de pendão, esse indivíduo seria uma planta macho. Então, eu teria que uma planta macho de milho sendo a parte, né, masculina apenas. Isso aqui a gente está falando em milho, mas poderia ser uma outra planta, por exemplo, que teria lá só a flor masculina, né? Só a parte masculina na flor. O mesmo acontece o indivíduo que é B grande traço T pequeno, T pequeno. Nesse sentido aqui, o B grande indica formação de espiga normal, mas a planta nasce sem pendão, né? Porque não tem o T pequeno não permite o pendão. Nesse tipo de situação, a gente chama isso aqui de uma planta fêmea, tá certo? É uma planta fêmea porque ela nasce só com a parte feminina, não tem a parte masculina. E pode ainda acontecer, né, em menor porcentagem, né? O B pequeno, T pequeno, T pequeno, que é uma planta não comercial. Ele não nasce nem com pendão e nem com espiga. Aí ele não serve para nada. Você deve estar se perguntando, meu professor, para que precisa ter uma planta macho de milho? Para que precisa ter uma planta fêmea de milho? Aí eu falo para vocês, imagine que você é um geneticista e trabalha com milho, e você quer fazer o cruzamento de uma linhagem, por exemplo, com a outra. Você não quer que as plantas façam autofecundação. O que você faria? Uma planta macho com as determinadas características que você quer e a planta fêmea com as determinadas características que você quer, tá certo? Aí você garantiria, plantando esses indivíduos numa mesma, né, vamos falar assim, em linhas, né, você, por exemplo, fazer linhas de machos, linhas de fêmeas, por exemplo, você garantiria que aquela linhagem macho cruzou com aquela linhagem fêmea para estar, né, saindo os indivíduos que você espera que aconteça.
É assim que o melhoramento de milho trabalha, tá certo? Eles trabalham dessa forma, formando plantas machos e plantas fêmeas para garantir que aquela linhagem cruzou com determinada linhagem, tá? Bom, por último, nós vamos ver o efeito de ambiente. Esse efeito de ambiente acontece quando o ambiente atua na formação do sexo, tá certo? Um exemplo muito, vamos falar assim, didático, seria em pepinos do mar. No pepinos do mar, que é esse indivíduo que vocês estão vendo aqui na foto, esse aqui é uma fêmea. Por que eu sei que é uma fêmea? Porque o macho é microscópico, não dá para ver, certo? Um macho é muito, muito pequeno e ele vive dentro do aparelho sexual feminino, né? Acho que é o sonho de todo macho é viver dentro do aparelho sexual feminino. Esse aqui não, esse aqui conseguiu. Então ele vive dentro do aparelho sexual feminino. E aí o que acontece? Todo ovo que esse pepino do mar lança, ele já lança fertilizado, certo? Mas aí tem uma coisa muito interessante, olha só. Se eu pegar uma fêmea, né, que não tem macho, por exemplo, vivendo dentro dela, pegar os ovos dela e lançar na natureza, sem a presença da fêmea, esse ovo ele vai gerar fêmeas. Ou seja, o indivíduo não precisa do macho para gerar indivíduos. Basta os ovos caírem na natureza que já vai gerar fêmea. Agora, se esse ovo, se eu pegar esse ovo, né, que tinha que de uma fêmea isolada e fazer um macerado de fêmea e colocar no meio, aí nasce macho também, nasce fêmea e macho, tá certo? Se eu pegar, né, esses ovos, colocar no mesmo recipiente que tem uma fêmea adulta, também nasce machos e fêmeas. Então aqui a gente entende o seguinte: o ambiente que a fêmea está, ela induz a produção de machos. Se a fêmea não estiver naquele ambiente, induz a formação de fêmeas. Ou seja, não é a presença apenas da fêmea, né, a ação do ambiente da fêmea sobre aqueles ovos que vai determinar se vai nascer macho ou fêmea. E isso é um efeito de ambiente. O mesmo acontece, né, assim, o mesmo acontece não, mas parecido acontece com relação às tartarugas. As tartarugas, jacarés, por exemplo, e outros lagartos, né, eles botam, né, os ovos, né, em locais lá, no caso das tartarugas, em areias, por exemplo, o jacaré faz um ninho, né, cheio de capim lá, por exemplo, né, mas o que acontece é o seguinte, quando elas botam esses ovos, dá para você notar nessa foto aqui, essa foto aqui foi feito um corte na areia para vocês verem como que os ovos ficam dispostos, tá certo? Então, dá para você notar o seguinte, alguns ovos ficam mais próximos da superfície, outros ovos ficam mais longe da superfície. A diferenciação sexual vai acontecer pela temperatura. Os ovos que estão mais próximos da superfície vão aquecer mais do que os ovos que estão mais fundo, né, mais ao fundo. Esses ovos que aquecem mais tem nas tartarugas, não é via de regra, tá? Nas tartarugas produzem fêmeas, né? E os ovos mais frios, vamos falar assim, produzem machos. Na verdade, o ponto de viragem aí é em torno de 29 graus. Abaixo desses 29 graus, né, vão produzir machos. Acima desses 29 graus, vão produzir fêmeas, né? Acima de 30 graus, por exemplo, produzem fêmeas, tá? 29 graus ainda consegue ter macho ou fêmea ainda aqui, certo? Então, esse é o ambiente que controla a formação, então, de machos e fêmeas. O mesmo acontece, por exemplo, com os jacarés. Só que os jacarés, a temperatura é um pouco diferente, a temperatura é mais alta, tá? Variando aí de 31 graus e meio, 31 graus até 36. Vale lembrar que jacarés, principalmente, né, os jacarés, eles gostam muito de ambientes muito quentes, né, em locais muito quentes, os jacarés ficam o tempo todo ali, né, como os outros, tomando sol, então são ambientes que os animais gostam muito, né, imagina, por exemplo, jacarés lá no Pantanal, jacarés lá na Amazônia, por exemplo, eles ficam nessas, né, a época de procriação desses animais são justamente as épocas mais quentes do ano, por isso, então, que eles precisam ter temperatura um pouco mais alta, tá certo? Os jabutis, por exemplo, a temperatura são um pouco mais baixa, vivem em terra, né, normalmente ali no cerrado, um pouco mais abrigados, né, debaixo de árvores, essas coisas, então a temperatura deles vai variar aí próximo dos 22 até no máximo 30 graus, tá certo?
Então, isso é muito interessante porque o ponto de viragem vai acontecer através da temperatura. A temperatura que vai permitir se vai nascer macho ou se vai nascer fêmea. Ok? Bom, pessoal, tinha mais coisa para falar, mas não vai dar tempo, nós já somos 11h27, tá certo? Eu tinha que falar agora só a parte de herança sexual, mas nós vamos deixar para a próxima aula. E com isso, então, eu já vou falar para vocês que não precisa fazer, então, a sabatina essa semana, tá? Essa semana vocês estão livres de sabatina, não vamos ter sabatina só na próxima semana. Quando eu falar da herança sexual, a sabatina está lá, mas não é para fazer, tá bom? Porque falta esse ponto. Senão você vai fazer essa batina lá e tem questões de herança sexual que você ainda não viu, ok? Eu deixo aqui a pergunta. Alguém quer fazer algum tipo de pergunta? Quer tirar alguma dúvida? Enquanto vocês decidem se vão fazer perguntas ou não, eu vou fazer uma chamada aqui para vocês, só um minutinho. Professor, o senhor acha que as aulas voltam ainda esse semestre? Sinceramente, eu acho que não. Sabe por quê? Existe uma esperança muito forte da vacina ser amplamente distribuída para a população, né? A esperança era essa. Mas o que a gente está vendo é que não vai acontecer isso, né? Não sei se vocês estão acompanhando aí, mas hoje mesmo eu estava observando, assistindo alguns jornais aí, não vai dar vacina nem para todos os médicos, né? E todos os profissionais da saúde. A gente fala médico, você esquece que é profissional da saúde, né? Nem para eles todos vão ter. Então, nem a primeira fase. O Brasil está tendo uma dificuldade muito grande para conseguir essas vacinas. Então, se isso realmente se perpetuar, nós dificilmente teremos a volta às aulas, né? Como é que a gente vai colocar um monte de gente dentro de sala, arriscando? Todos os lugares que tiveram volta às aulas, parou depois porque aumentou demais os casos, tá certo? Estou vendo aí que o prefeito, né, e o estado de Goiás está com a intenção de voltar às aulas agora, que não sei o quê. Eu vi isso aí, eu estou acompanhando. E eu acho que vai ser um tiro no pé. Vai voltar às aulas, vai aumentar os casos e vai suspender de novo, tá certo? Porque essa doença é aquele negócio, ela pega na aglomeração, né? Por mais que você vai colocar lá, pensa, vamos só pensar, vocês tudo bem, tá? São né, muito mais, vamos falar assim, consegue ter uma consciência um pouco maior, então, alunos de ensino superior conseguem entender. E aí a gente vai chegar lá, colocar vocês assim, ó, pessoal, a gente precisa que vocês ficam distantes aqui, 2 metros de distância cada um, total, por favor, vamos tomar as medidas de distanciamento social, né, de aglomeração. Eu acredito que é tranquilo fazer isso no ensino superior. Mas você acha, como é que você vai falar com criança para não se aglomerar? Então vai voltar esses, né? Mas vai voltar 30% E como é que vai funcionar esse negócio de 30%? Quer dizer que 30% dos alunos vão ter aula, e os outros 30, e os outros 60 não vão ter, vai ficar intercalando. Então vai ser uma bagunça imensa. Eu acho que vai ser um tiro no pé. Então, pensando nisso, não se fala até hoje, não tem falado nada no IF Goiânia a respeito disso, a não ser que venha um decreto lá do presidente, né, ou mais precisamente do ministro da Educação, falando, ó, a volta às aulas nas escolas federais acontecerão dia tal e pronto, igual ele tinha colocado, né? Ele colocou lá primeiro 4 de janeiro, depois passou para 1º de março, e depois desistiu dessa história, né? Então, vamos aguardar. Pessoal, já fiz a chamada aqui, agradeço a vocês, tem alguma outra dúvida que eu possa ajudar? Bom, se não tem mais dúvidas, então, a gente para por aqui. Eu agradeço, um abraço, fiquem com Deus, tomem cuidado
Qualquer dúvida, vocês tiram lá no chat também, a gente pode conversar lá. E, de novo, não é para fazer os exercícios, tá bom? Não adianta fazer os exercícios porque a gente ainda não terminou a nossa disciplina, tá? Essa parte aí da disciplina. Um abraço e até mais. Tchau. Tchau, tchau.